O Bruno Alves esteve em Búzios fazendo esse teste com a sua filmadora a 46 quilômetros de distância e apresentou aqui uma ilha que existe lá com um farol. Eu coloquei essas medidas totalmente precisas dentro de um software CAD para explicar o quanto foi visto dessa ilha nessa filmagem, o quanto poderia ter sido vista se nós vivêssemos realmente num globo. E vou argumentar usando matemática. Então, qualquer pessoa que queira contestar as minhas explicações, faça usando matemática e não utilizando desejos, né? Desejos, sonhos, fantasias. Use a matemática que fica melhor. Então aqui eu tenho uma imagem no CAD que eu coloquei posicionando e o farol, um retângulo. Vamos visualizar quais são as medidas deste farol. Aqui está. Nós temos 16 metros de altura. Deixa eu abrir dessa maneira que vai ficar melhor. 16 metros de altura do farol. Coloquei aqui uma largura de 10 metros, só para usar de referência como um retângulo. E aqui a altura total da ilha é 156 metros de altura, considerando o farol. Então, traçando uma cota do topo do farol até 156 metros, vocês percebam que a base da ilha teria que estar aparecendo aqui. Essa teria que ser a base da ilha, certo? Só que não se nós vivêssemos num globo. Se nós vivêssemos num globo, nós teríamos que estar visualizando meros quantos metros. Vamos olhar aqui no outro sistema de CAD que me permite desenhar uma bola, uma esfera de 6.371 km de raio. E aqui o que nós temos, a linha do horizonte. Vamos afastar aqui, ó. Aqui está a bola com 6.371 km de raio. Vamos aproximar aqui, ó. Nós temos 46 km no comprimento desse arco verde aqui. E temos aqui onde está o Bruno, ó, a meros 50 centímetros de altura. Aqui está o Bruno, 50 centímetros de altura, fazendo a sua filmagem. Então veja que se ele vivesse num globo, se nós vivêssemos num globo, nós teríamos a 2,5 km a linha do horizonte. Então a filmadora dele estaria pegando o horizonte somente até esse ponto. Tudo que fosse daqui para cá, onde começa essa linha verde, a partir daí começa a descer, a não enxergar. Começa a curvatura a fazer com que haja a queda dos objetos, de qualquer coisa que vá ultrapassar esse limite, porque o alcance máximo de visão completa dele seria 2,5 km. 2,5 km. Então, 46 km de distância, ó, o que ele viu, né, o que ele veria se ele vivesse num globo, ele veria meros 7,66 metros. Isso é o que ele veria, de 16 metros, a altura do farol é 16 metros. Esse 60 aqui, ó, é a medida de uma segunda ilha, tem 60 metros de altura a segunda ilha, e ela não ficou visível na filmagem. Então vamos explicar por que não ficou visível. Vamos voltar aqui. Então vejam que aqui, ó, existe o quê? Existe um espelhamento. Olha só, essa imagem de baixo, ela é reflexo da imagem de cima. A mesma coisa deste lado. Ele estava com a câmera um pouco inclinada, ele não estava exatamente nivelado, mas dá para notar nitidamente que, a partir deste ponto aqui, dessa metade, tudo que está abaixo seria um reflexo, seria um espelho do que há acima. Então, não há possibilidade de enxergar nada que esteja abaixo do espelho, apenas o espelho. Eu pego uma imagem aqui para servir de referência, ó, essa aqui. Ó, as pessoas estão aqui caminhando em cima de um espelho. Esse caminhar em cima de um espelho mostra que a imagem do corpo dela está invertida.
os raios de luz saem da pessoa, vêm tanto em linha direta pro olho do observador que está tirando essa foto, vem direto para o objetivo, assim como eles descem, batem no espelho e vêm para a direção da mesma objetiva. Então a imagem é vista de uma forma refletida, invertida. Se eu pegasse esse espelho, que é um piso de espelho, e colocasse ele na altura do joelho das pessoas, né? O que aconteceria? Tudo que abaixo do espelho eu não enxergaria. Eu enxergaria o reflexo do que há acima. Eu enxergaria o reflexo do céu em cima da imagem do espelho e não veria o que há abaixo. Então é o que acontece nessa visualização. Ele não vê nada que há abaixo desse espelho. Deixa eu mostrar aqui uma outra imagem, né, onde a gente consegue ver melhor, ok? Ó, aqui está, ó, a ilha de 60 metros, né, está dentro do espelho. Veja que eu não enxerguei ele não enxergou nenhum ponto dessa ilha. Ele poderia ter enxergado de acordo com a medida que usa o farol como referência. Ele poderia ter enxergado pelo menos esse pedacinho aqui, ó. Ele poderia ter enxergado. Então, se ele não enxergou, é porque ela está escondida abaixo do espelho. Deixa eu ligar agora. Imagens. Vamos desligar essa aqui para colocar aqui, ó, a posição do espelho. Eu tive que aumentar o tamanho da imagem para ele ficar proporcional com a altura do farol. E aqui a gente tem a região desse quadrado aqui, seria a região do espelho. Vocês vejam que, apesar do espelho estar vindo na outra imagem até este ponto, né, até aqui nessa segunda linha azul, a água do mar está mais abaixo do que a zona de espelho nessa filmagem. Tudo depende do quanto está maior ou menor o zoom. Então, vocês podem perceber que o azul desse mar aqui, ele é muito mais nítido do que a imagem da ilha que está lá na distante. Então, está muito mais distante a ilha do que o mar que está sendo capturado. O mar está sendo capturado muito mais de perto, porque ele conseguiu alcançar, a partir de uma distância curta, a objetiva, né, da lente, e essa busca foi mais nítida do que a imagem da própria ilha. Então, vamos colocar aqui a medida. Ok? Vamos colocar aqui a medida. Ó, 16 metros de altura é a altura que o farol tem. 156 metros de altura seria do topo do farol até a base da ilha, que é essa linha amarela aqui, né? Então vejam que ele não estaria enxergando, né? De aqui dos 156, desse ponto aqui até aqui, haveria mar. Haveria mar na frente dessa base da ilha aqui. Mas isso não significa que é curvatura da Terra, mesmo porque seria muito pequeno. Ele teria que ter visualizado apenas essa pontinha aqui, ó, e ele visualizou muito mais. Então, o espelho que se postou aqui na metade deforma as informações que estão sendo visualizadas. Então, quem pode contestar que existe um espelho? Quem pode, em sã consciência, contestar que existe um espelho e que nada que está abaixo do espelho representa aquilo que estaria abaixo na continuidade da ilha? Assim como as pernas da pessoa. Colocando um espelho na metade do joelho, eu não vou ver absolutamente nada do que há abaixo desse joelho. Agora, para confirmar aqui está a posição onde estaria a ilha, né? Tudo que está abaixo dessa primeira linha aqui de cima, tudo aqui abaixo é reflexo. E vamos ligar aqui. Só para confirmar novamente as medidas, ó. Do topo do farol até o início do espelho são 75 metros. São 75 metros. Vamos usar aqui uma calculadora para ilustrar
claramente, ó, 75,3 dividido por 16, que é a altura do farol, daqui do topo até aqui embaixo caberiam quase cinco faróis caberiam aqui dentro, ó, até chegar no espelho. A partir dali vai ser refletido o que há acima. E 156 metros de altura que tem essa ilha, dividido por 16, né? Dentro da sua extensão total dá quase 10 faróis de altura. Essa ilha tem quase 10 faróis de altura. Então, como admitir que tenha sido visto apenas 7,66 metros, se nós nitidamente conseguimos ver diversos faróis na filmagem feita pelo Bruno Alves? Então, é preciso um esforço de vontade, uma vontade enorme de enganar as pessoas, uma vontade de vender uma mentira como se a pessoa tivesse algum ganho, o que será que psicologicamente acalenta, né, a mente dessas pessoas, o fato de quererem afirmar a todo custo que a Terra é uma bola, se existem provas tão evidentes, tão gritantes como essa que o Bruno acaba de coletar nessa sua filmagem em Búzios, mostrando que a Terra não é uma bola. Quando nós pegamos aqui o site de um ilusionista do Globo, né, que é esse Walter Bislins, apenas para confirmar, ó, veja que as medidas batem, ó. Vamos colocar aqui, vamos deixar com a tal da refração, que eu vou falar sobre refração, ó. Vamos pegar aqui a altura do observador, 0,50 centímetros, a distância do alvo, 46 quilômetros, o tamanho total 156 metros. E vamos olhar aqui, ó, que ele visualizaria 7,657, que é exatamente a medida que eu chego, 766 aqui, que está arredondando 2 casas depois da vírgula. E aqui a distância do horizonte, 2.524, a distância do horizonte. Então, 2,5 km a distância do horizonte. Vamos visualizar aqui o horizonte, ó, 2,5 km a distância do horizonte. E vamos voltar aqui no ilusionista, né? E vamos falar um pouquinho sobre a refração, né? Então, não foi isso, não foram 7 metros, ninguém pode, em sã consciência, dizer que foi visto 7 metros ou 10 metros. Foi visto quanto? Muito mais do que isso. Praticamente toda a ilha foi visualizada. Claro, o espelho ocultou, né, boa parte dela. Mas aqui, ó, quando você entra no cálculo de refração dessa criatura aqui, esse Walter Bislins, né, ele faz aqui os seus sofismas. E nos seus sofismas, o que ele faz? Ele coloca que o raio da Terra está presente. Toda e qualquer fórmula que ele utilizar para calcular a refração, ele tem que ter o raio da Terra. O raio da Terra não tem nada a ver com Snell, não tem absolutamente nada a ver com a realidade. E isso fica tão nítido que, vejam aqui, ó, a equação exata para a altura escondida, raio da Terra, raio ao quadrado, raio para lá, raio para cá. Raio, 6.361 km. Esse é o raio da Terra sem refração. Muito lindo, né? Raio da Terra sem refração. Porém, para ele poder usar uma refração um pouquinho maior, ele já tem que aumentar de 6.300 para 7.400. Aí, para aumentar um pouquinho mais, caso não dê, ele vai aumentar para 7.681, que seria o raio da refração padrão ao nível do mar. Uma baboseira sem fundamento nenhum na realidade. Aí ele cria um tal de fator K aqui, ó, que seria essa refração padrão, né? Esse fator K é uma fraude, não tem absolutamente nada a ver com física isso. É uma fraude, um sofisma matemático para acobertar a planicidade da Terra. E aqui, ó, novamente, ó, para as distâncias exatas do horizonte, pode ser, o horizonte, ok, do horizonte pode falar. Mas aqui, novamente, o raio com refração média. Tem um outro lugar aqui que ele fala mais sobre... Ele até andou escondendo, porque a mudança que ele precisou fazer é tão gigantesca, né, que ele teve que alterar o programa. Alguns anos atrás ele tinha uma outra realidade. E agora, então, ele colocou aqui a refração, colocando, reparem aqui, ó, raio R'.
O raio R', então, começa, se é sem refração, o raio R' é igual ao raio da Terra, 6.371, né? Agora, se for a refração padrão, standard atmosfera, né? Aí, então, o raio já vai ter que ir para 7.681. Aí, se for o K 0,13, 7.300. K 0,17, 7.600. Aí, 7/6 do raio da Terra, 7.400. 7,5 do raio da Terra, 22.000 quilômetros. O raio sai de 6.000 para 22.000 quilômetros. Aí, então, teria 38 metros escondido. Só que esse raio é infinito. Ele veja aqui, ó, que quando nós entramos na aba de refração, o raio pode aumentar, ó. Olha ali, ó, 22, 23. Ó, ele chama aqui, ó, severa, refração severa, né? 29, 30 mil, 36, 40, 50, 60, 79, 118 mil quilômetros, 179 mil quilômetros, 200 mil quilômetros, 200, 394 mil quilômetros, 784 mil quilômetros. O raio da Terra pode ir para o infinito. Pode ir para o infinito se for preciso. Se algum dia fosse possível, mas não é, filmar realmente a África, como os alucinados falam, essa calculadora estava preparada para justificar com refração por que foi filmado. Que aí, ó, 63 mil quilômetros de raio de terra, 63 mil. Vamos pegar aqui, vamos dividir, ó, 63 mil quilômetros. 63 mil, 1, 2, 3, 63 mil quilômetros dividido por 6.371 quilômetros. Então, ó, tu pode aumentar em 10 vezes o raio da Terra, pode aumentar em 10, em 20, em 30, eles nunca vão cessar de ter cara de pau, de tentar acobertar essa fraude de que vivemos num globo. Então esse era o objetivo aqui do vídeo, era colocar medidas precisas para justificar, para explicar matematicamente que a Terra não é uma bola. Eu desafio qualquer professor de física com formação, licenciatura, PhD, mestrado, podem vir debater comigo. Eu quero que na matemática e na física eles me provem, né, que isso aqui é possível. Algo que teria que estar aqui, ó, apenas 7,5 metros aparecendo na matemática e está aparecendo nessa magnitude que o Bruno mostrou na sua filmagem. Enquanto isso não for feito, vão ficar só conversando, conversa mole, conversa para louco, conversa para fanático, conversa de pessoas que, por algum motivo aí estranho à natureza, são contrárias à verdade. Elas têm amor pela mentira, vai saber por quê.